Bem-vindos, meus amigos, a mais uma videoaula, onde nós vamos começar a programar usando HTML, CSS e Bootstrap. São três coisas que a gente precisa fazer para atingir uma competência. Então, você está vendo aqui na minha tela agora o meu GitHub. E é a partir daqui que a gente vai começar a trabalhar o nosso conteúdo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar um novo repositório. Existem várias maneiras de você criar um repositório. O que eu vou mostrar aqui para vocês é um dos mais simples, tá? Então aqui eu entro aqui nos meus repositórios, ele vai carregar, ele já está aqui, ele vai carregar a mesma página, tá? Então eu vou apertar New ali e vou colocar o nome. Eu vou colocar gravação, HTML, CSS, Bootstrap 2026. Você coloca o nome que te convier. No nosso caso aqui, ele colocou, tá. É gravação. Daí aqui na descrição eu vou colocar gravação das aulas de HTML. Vamos colocar IW1. É aqui que você precisa aprender. Visibilidade pública, todo mundo vê. Visibilidade privado, só você vê. Para eu poder te avaliar, tem que estar público, tá? Mas eu vou avaliar você dentro de sala de aula, então não tem problema. Não tem template, não tem git ignore, não tem license, MIT, liberado para uso e cópia, tá? E eu vou criar aqui o meu repositório. Se você ficou com dúvida, volta o vídeo um pouquinho e você vai ter essas noções ou coloca a aula num sistema um pouco mais lento, tá? Então aqui eu tenho a tela do meu GitHub pronto para ser trabalhado. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse endereço aqui. Está aqui nesse link, ó. Você pode clicar aqui e vai copiar. Essas máquinas dos laboratórios da ETEC já foram preparadas e foram instaladas algumas coisas. Uma das coisas que foi instalado foi o Git, que é esse cara aqui. Se você não tiver o Git, você precisa instalar o Git para o Windows, senão não vai funcionar o que está aqui, tá bom? Na sua casa você precisa instalar o Git. Aí aqui eu vou abrir o meu CMD. CMD não, vamos abrir o Explorer primeiro, janela E, ou menu aqui e Explorer, explorador de arquivos. Aqui eu vou encontrar aqui minha pasta documentos. E agora aqui em cima eu clico e digito CMD e dou um Enter. Aqui ele vai abrir uma janela. Aqui nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Git, clone e cola aquele endereço que a gente acabou de criar. E dou um Enter. Aqui ele vai fazer download de algumas coisas, tá bom? Bom, feito isso, eu vou acessar essa pasta aqui, ó, que está no meu computador. Então, se eu der um dir, tá vendo? Ó, eu criei uma pasta aqui, ó. Então eu vou lá, cd, gravação. Se eu começar a digitar, der um tab, no teclado tem o tab, tá? Ele já vai direto para a pasta. E aqui eu vou abrir meu Visual Studio Code dessa maneira aqui. E dou Enter. Lembrando, vai fazendo devagar, tá? Eu estou fazendo mais rápido, mas você pode fazer mais devagar no seu tempo. Esse aqui o chat já posso fechar daqui, aqui eu estou na minha pasta. Quando eu faço isso aqui, ó, tá? Eu já tenho o clone ali feito para que eu possa utilizar, tá bom? Ali pode fechar. Esse cara aqui pode fechar por enquanto, não tem problema. Esse cara aqui, vejam que ele está vazio. No meu Visual Studio aqui, botão direito do mouse, eu quero criar um novo arquivo, eu vou chamar de index.html. Tá? Tá lá, index.html. E aqui eu vou gerar meu HTML que nós aprendemos. HTML. Ué, ele não vai gerar a segunda tag, não. Se não gerar, é só eu gerar aqui. Ah, tá, ele gerou lá. Eu vou dar um zoom aqui. Vamos lá em configurações. Configurações aqui de novo. Aí aqui o tamanho da fonte, eu vou colocar o tamanho 32. Fechou? Aqui ele já colocou lá. Segunda tag que nós aprendemos, nós temos o read
Fechou? Agora sim. Ctrl B, fecha essa aba aqui da lateral, tá bom? Title. E aqui eu vou colocar primeira página com Bootstrap. Perfeito. Daí aqui a gente vem para o nosso body. E aqui vou colocar aqui... vamos colocar... primeira página usando HTML com Bootstrap. Mas aqui a gente tem que fazer um parágrafo. Não, parágrafo não. Vamos usar aqui, ó, o H1. Ele já colocou lá para mim, ó, tá vendo? Perfeito. E aqui eu vou colocar um parágrafo, Ctrl I para abrir aqui. Me descreva o que é Bootstrap. Aqui eu estou pedindo para a IA gerar um texto para nós. Poderia ser o YLoren, não tem problema não. Vai fazer, será? Ah, ele está processando aqui, ó. É que eu não sei exatamente qual IA que está aqui. Ó, girando o código. Ó, linguagem indisponível. Está no alto. Ele está querendo que eu faça alguma coisa aqui? Não. Ele deu uma atualizada, faz tempo que eu não mexo, não. Daí eu tenho o Cloud Sonnet, ChatGPT, não. Deixa eu ver, Other Models. Se ele está no alto, ele deveria ter pegado esse cara aqui, ó. Vamos bater aqui. Fecha aqui, ChatGPT, vamos lá. Me descreva o que é o Bootstrap. Vamos ver se ele vai achar agora. Está trabalhando. Tem que ver qual é a inteligência artificial que está instalado no computador de vocês, tá? Tá falando que a linguagem está indisponível. Não estou sabendo o que ele está querendo dizer não, mas tá bom. Nesse caso aqui, Ctrl S para salvar tudo. Verifica que a bolinha ficou aqui diferente. Deixa eu só ver aqui em View Chat. Chat. Deixa eu ver o que ele vai falar para nós aqui. Me descreva em um parágrafo o que é o Bootstrap. Tá pensando? Vamos ver o que ele acha. É que como eu tenho aqui o Cloud, eu tenho aqui o Gemini instalado, então eu não sei exatamente, pode estar tendo um conflito aí qualquer. Está falando que a linguagem está indisponível. Então tá bom, né? Vai fazer o quê? Vamos ver o que a gente tem aqui. Talvez tenha que configurar alguma coisa. Vamos tentar de novo. Não vou ficar batendo em cima disso aqui não, dessa inteligência artificial. Ó, o Copilot está ativado aqui. Está no free, mas ele continua aqui. Não sei exatamente não o que ele está querendo não, porém, vamos abandonar isso aqui. Na dúvida, o que eu vou fazer aqui? Vou abrir uma outra janela, chat. E a mesma coisa que eu coloquei ali, já tirei já, né? Me descreva o que é Bootstrap. Então vamos lá. Esse aqui é o primeiro contato de vocês, tá? Esse aqui é só uma configuração inicial, que é a primeira aula. Tá lá. A gente trouxe um monte de coisa aqui. Eu vou copiar só essa frase aqui, tá bom? Vou copiar esse cara aqui, vou minimizar aqui, jogo aqui dentro, salvo, tá? Esse aqui não importa muito não, mas tá tudo bem. O que é o importante disso aqui tudo, pessoal? É ter algum conteúdo para a gente ter aqui. Então, esse aqui eu também vou colocar o /p. E aqui eu coloco o p. Lembrando que cada parágrafo ele tem que ter o seu p individual, tá bom? Então tá lá. Então, o básico da página HTML que a gente viu até agora é isso aqui.
Tá? Eu tenho uma extensão aqui no meu computador, que é o Live Preview. Deixa eu só ver aqui. Tá lá o Live Preview. Em tese aqui, ele não está instalado no meu. Então eu vou instalar. Eu vou instalar ele aqui. Ele é muito rápido a instalação, tá? Ele é uma extensão do próprio Visual Studio Code. A gente tem esse cara aqui também, que são os tools, tá? E ele está na versão preview. Eu achei que não estava não. Eu achei que tinha uma outra versão. HTML preview de outra pessoa. Assim, preview tem um monte, tá bom? Então não tem crise não. Ctrl B para fechar. Muito provavelmente, para eu visualizar esse arquivo, botão direito do mouse e aqui Show Preview. Tá lá. Tá aí, pessoal. Então, aqui eu tenho o meu HTML e aqui eu tenho o resultado do meu HTML. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que aqui no meu ChatGPT eu tenho Bootstrap, tá em negrito e opa, tem algumas coisas em negrito, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, mesma coisa. Então, a tag de negrito é o B. Como aqui ele já colocou aqui, então é só recortar e colar aqui. Tá lá, Bootstrap. Tem outras palavras também, deixa eu só ver. Tem bastante palavras, mas eu vou colocar aqui, ó, é bem simples. Esse cara todo aqui está em negrito, tá? O segundo termo. Então, ele vem aqui, a mesma coisa, B. Ele não colocou o fechamento, colocou, mas ele está lento porque eu estou gravando. E o /B. Tá lá. Então, vocês vão vendo, pessoal, que conforme a gente está fazendo os nossos programas, aqui ele já está apresentando para nós, tá? Ponto base. Se eu olhar aqui, esse cara aqui não tem nada aqui ainda, tá vendo? Ó, tá zerado, não tem nenhum arquivo. Por quê? Porque eu fiz uma cópia desse repositório no meu computador e depois que eu termino de programar, o que eu preciso fazer? Eu preciso subir esse cara lá para o meu repositório para a internet, para que eu possa ter o conteúdo dele, tá? Então, existem várias maneiras, mas se eu clicar aqui, Source, eu vou colocar um nome do que eu fiz e faço um commit. Perfeito. E eu sinco ele. Sincar é você pegar o que você tem no seu computador, tá? E subir para a nuvem. Então, tá, é o que ele está fazendo ali agora. Então, tá lá. É só deixar por enquanto. Pô, foi. Aqui, pessoal, se eu abrir esse cara, ó, ele não atualizou ainda. Se eu apertar atualizar aqui, pronto, tá lá. Meu arquivo está aqui, ó. Tá vendo? Eu posso até clicar aqui que traz o meu arquivo aqui. Ele não traz um live preview nem nada, mas está aqui o meu código, tá? Isso aqui vocês aprenderam. Então, assim, eu tenho sempre, primeira vez, sentei no computador, eu tenho que fazer o clone. Se eu tiver a pasta, eu excluo a pasta, tá? Então, vamos fazer uma simulação agora. Subi lá meu código, tá? Não tem mais o que eu faça, é isso aqui. O que eu preciso fazer? Fecho o meu Visual Studio, tá? Venho aqui, faço o meu sign out, tá? Eu preciso sair e eu tenho aqui credencial, gerenciador de credenciais, tá lá. Eu entro nesse gerenciador de credenciais, o meu aqui ele abriu numa outra tela, tá vendo? E aí, o que você faz? Você pode remover todos esses caras aqui. Eu não vou remover aqui porque não tem necessidade. Credencial, pode sair removendo tudo isso aqui, ó, tá? Ó, essas Visual Studio Code, GH de GitHub, pode fechar tudo, tá? Pode tirar tudo que isso daqui. Esse virtual app aqui também, pode apagar também daí. Não precisa deixar aí, pode apagar tudo, tá bom? Sem medo de ser feliz. Por quê, pessoal? Porque esse aqui é credencial do Windows, tá? Então, assim, o GitHub, o GitHub, ele faz por isso aqui. Aí, quando você sobe para a internet, ele acaba subindo com outro nome, tá bom? Então, todas as vezes é isso. Saiba que
você precisa vir aqui, depois que você subiu. Cadê meus documentos daqui? Tá aqui. Documentos. E aí ele chama a gravação. Opa, tô no lugar certo? Agora sim. Também não tá. Mas onde que eu salvei isso aqui? Eu acho que salvei isso aqui em outro lugar. Ó, salvei em outro lugar mesmo. Salvei no OneDrive. Não era nessa porcaria que eu queria salvar. Bom, já que se trata de que não era nessa porcaria que eu queria gravar, então o que que acontece? Bem simples. Apaga, deleta. Aqui ele não vai deixar. Não sei por que ele não vai deixar. Porém, não me interessa, tá? O que a gente tem aqui, eu tenho que colocar sempre saber onde que eu tá. Eu quero colocar nesta pasta documentos. Não tem problema. O que que eu faço? Vou sentar no computador. Vou abrir o GitHub. Aqui ele vai carregar, tá? Vou me conectar, vou fazer o sign in. Vou até os meus repositórios. Localizo o que eu quero. Eu quero o repositório gravação. Venho aqui. Copio esse link. Tá lá o link copiado. Vou até onde eu quero. E vou lá meu CMD. E dou Enter. E espero carregar. Git, clone e cola. Aqui ele vai baixar da internet o que eu já tinha. CD, como chama a pasta? Gravação. Gravação, tracinho HTML, HTML, CSS, Bootstrap, traço 2026. Acessei, posso abrir o meu Visual Studio Code. E aguarda, demora um pouco, tá? E deixa ele carregar, sem medo de ser feliz, tá? Aí aqui, o que você vai fazer? Você vai abrir seu arquivo, esse chat você pode fechar, porque não interessa. Esse cara aqui, os arquivos explorador também pode fechar. Deixa eu pegar uma outra frase aqui. Deixa eu só ver. Vou pegar esse cara aqui, ó. Uma parte dele. Esse cara tá lá, download. Eu vou colocar ele aqui em H1 barra H1 e eu vou colocar esse parágrafo aqui. Ctrl Shift F para formatar. Formatou? Eu acho que não formatou. Agora ele formatou. Tá. Muito bem. Ué, por que ele formatou aqui de maneira errada? Tem que tomar cuidado com isso aqui, hein? Tá lá. Então tá formatado. Ó, aqui também tá formatado errado. Ó. Quando ele formata errado assim, ó, ele não dá certo, tá? Bom, para ver o arquivo novamente, botão direito do mouse, direito, visualizar, tá lá. Download M? Não, isso aqui eu não quero nada aqui não. Agora sim, tá vendo? Tem alguma coisa em negrito? Não, não tem nada em negrito. Fiz uma atualização. O que eu faço? A mesma coisa. Aí eu vou colocar aqui um fit, incluído a seção de download. Eu tenho sempre que dar um nome, tá? Faço o commit. Save all commit. Perfeito. Deixa ele trabalhar. Isso tudo é lentidão do meu computador, tá? Sinca. Se você não sincar, não dá certo. Muito provavelmente, pessoal, quando você for fazer o git clone, ele não pede a credencial, tá? A sua credencial do GitHub, ele simplesmente clona, tá? Ó, sincou. De novo. Fechou.
Visual Studio. Esse terminal pode fechar, porque não interessa mais. Esse aqui você pode fechar, porque não interessa mais. Dá uma olhadinha nesse aqui para ver se ele atualizou. Tá lá, seção de download, ó. Tá aqui, ó. Perfeito. Aí você pode desconectar sign out, tá? Porque para você chegar aqui, você não precisa, se for privado, você tem que conectar no GitHub. Se for público, você não precisa conectar, tá? E às vezes pega a credencial do computador. Assim, fez o sign out, fechou. O que você vai fazer aqui? Aí você vai procurar lá o credenciais. E apaga as credenciais que você tem. Remover e remover. Principalmente, ó, TeamViewer pode remover, GitHub pode remover, Virtual App pode remover. São coisas que vocês podem remover, tá bom? Sem problema nenhum. E fechou. Fez isso, pode sair da máquina, tá bom? E com isso também eu encerro essa primeira videoaula.